Continuando o estudo das variáveis aleatórias contínuas, vamos agora estudar uma propriedade importante, que é a propriedade reprodutiva da distribuição normal. Para isso, considere um conjunto de variáveis aleatórias independentes, todas com distribuição normal, x1, x2 até xp, e que a gente conheça o valor médio esperado de cada uma delas e também as suas respectivas variâncias. Então, se a gente formar uma nova variável aleatória, y, a partir da combinação linear dessas variáveis aleatórias x1 até xp, nós teremos algumas propriedades interessantes dessa nova variável aleatória. Primeiro é que se cada uma dessas variáveis x1 até xp forem com distribuição normal, a variável y também terá distribuição normal. Uma segunda característica é que o valor médio ou valor esperado dessa variável aleatória y pode ser calculado a partir de uma combinação linear dos valores médios esperados de cada uma dessas variáveis aleatórias. Aqui nessa conta, C1, C2 até Cp são constantes numéricas. São as mesmas constantes que aparecem na combinação linear das variáveis aleatórias que aparecerão aqui nos valores médios das variáveis aleatórias. Além disso, a variância de y também pode ser determinada a partir dessa conta, onde aparece aqui também uma combinação linear, só que a constante numérica passa a ser cada um desses valores de c elevado ao quadrado. Então, a princípio, a variância de y pode ser calculada a partir das variâncias de cada uma dessas variáveis aleatórias por essa conta que está aqui. Inicialmente, vamos ver aqui um caso simples, onde nós temos uma primeira variável aleatória com distribuição normal, x1 com média 12, desvio padrão 3, e uma outra variável aleatória, x2 com média 8 e desvio padrão 4. Se a gente calcular a variável aleatória y resultante da soma de x1 com x2, nós podemos ver que o valor médio esperado para y pode ser calculado a partir da soma dos valores médios esperados para x1 e x2, que dá 20. E a variância de y pode ser calculada a partir dessa combinação linear, onde aparece aqui o multiplicador 1 elevado ao quadrado, mais multiplicador 1 elevado ao quadrado, que multiplicam as variâncias. Fazendo as contas, a gente chega a um desvio padrão de y de 5. Se nós definirmos w como a diferença entre essas duas variáveis aleatórias, o valor médio de w a gente calcula a partir da diferença entre os valores médios de x1 e de x2. A variância, aparece novamente aqui os valores 1 elevado ao quadrado e menos 1 elevado ao quadrado. Fazendo as contas, a gente também tem um desvio padrão igual a 5 para w. Com base nisso, vamos resolver aqui um problema. Considere que o tempo de resposta a um evento rápido de pessoas seja bem modelado por distribuições normais. O cidadão A apresenta um valor médio de 120 milissegundos e desvio padrão de 30 milissegundos. O cidadão B apresenta um valor médio de 220 e um desvio padrão de 40 milissegundos. Calcule a probabilidade do cidadão B apresentar tempo de resposta a um evento rápido menor que o tempo de resposta do cidadão A. Considere ambos eventos independentes. Veja que a média do cidadão B é mais alta, portanto, em média, ele é mais lento do que o cidadão A. Mas o acaso pode, talvez, fazer ele, num evento isolado, ser mais rápido do que o cidadão A. E é a probabilidade disso acontecer que o problema pede para a gente calcular. Bom, para isso, em termos matemáticos, o que a gente procura é encontrar a probabilidade do tempo do cidadão B ser menor do que o tempo do cidadão A. O que equivale a dizer a probabilidade de B menos A ser menor do que zero. Vamos definir uma nova variável aleatória, D, calculada a partir da diferença, B menos A. Se A e B forem independentes, o valor médio de D pode ser calculado a partir da diferença dos valores médios de B e de A, que resulta em 40 milissegundos. E
A variância de D pode ser calculada a partir da soma das variâncias de B e A, cujo o desvio padrão resulta no desvio padrão de 50 milissegundos. O que a gente está procurando? Probabilidade do B ser menor do que A, que é a mesma coisa que B menos A ser menor do que zero, e B menos A nós chamamos de D. Então, nós estamos interessados em calcular a probabilidade da variável aleatória D ser menor do que zero. Lembrando que essa variável aleatória D tem distribuição normal, pela propriedade reprodutiva da distribuição normal, tem um valor médio de 40 e um desvio padrão de 50 milissegundos. Nós já calculamos. Então, o que a gente está interessado é calcular a probabilidade dela ser menor do que zero. Ou seja, esta área que está representada com as churas vermelhas na figura. Para isso, nós vamos definir a distribuição padrão normalizada, cujo valor central é sempre zero, que equivale a 40, e quanto vale Z0 em relação a essa comparação aqui. Né? Qual é o valor do Z0 que corresponde a D ser igual a zero. E a conta que a gente faz é a mesma. Z0 vai ser, então, o valor de D que nós estamos interessados, menos a média de D, que é 40, dividido pelo desvio padrão de D, que é 50. Fazendo as contas, a gente chega em menos 0,80, e a probabilidade vai ser a função de distribuição cumulativa de Z0, que é de menos 0,80. Na tabela da distribuição normal, a gente chega em 21,18%, que corresponde a essa área que está aqui, que é a probabilidade do cidadão B ser mais rápido que o cidadão A. Veja que faz sentido esse valor ser menor do que 50%, porque, em média, ele é mais lento do que o cidadão A. Então, são casos mais raros dele vir a ser mais rápido que o cidadão A. O exemplo seguinte é um exemplo festivo. Um churrasco está sendo organizado para 25 pessoas. A experiência mostra que, em média, cada convidado consome 400 gramas de carne. Porém, a quantidade consumida não é constante e varia aleatoriamente segundo a distribuição normal, com desvio padrão de 100 gramas. Pergunta-se: qual a probabilidade de faltar carne se forem comprados 10 kg de carne? B. Que quantidade mínima de carne deveria ser comprada para que a probabilidade de não faltar carne seja de pelo menos 95%. Ou seja, você não quer que falte carne, que essa probabilidade seja bem baixinha. Como calcular essas quantidades? Bom, considerando que a quantidade consumida por cada pessoa é uma variável aleatória com distribuição normal e independente das demais, nós podemos calcular o valor médio esperado e a variância para o grupo de 25 pessoas. Se a gente definir, então, que o consumo do grupo é a soma dos consumos de 25 pessoas, o valor médio de G a gente pode calcular a partir da soma dos valores médios de cada um dos 25 participantes, que é 400 gramas. 400 vezes 25 daria 10 quilogramas. E a variância do grupo pode ser calculada pela soma das variâncias de cada um dos convidados. Então, vai ser 25 vezes a variância de cada convidado, que é conhecida, e tirando a raiz quadrada, a gente chega no desvio padrão do grupo, vai ser 5 vezes o desvio padrão de uma pessoa, que equivale a 5 vezes 100, 500 gramas. Então, temos informações aí sobre o valor médio esperado para o grupo e o desvio padrão esperado para o grupo. Então, o consumo do grupo tem essas características, né? Repetindo aqui. Então, para responder à questão A, ou seja, qual a probabilidade de faltar carne se for comprado exatamente 10 kg de carne? Bom, aqui nós estamos representando o que se espera para o consumo dessas pessoas. Em média, 10 kg de carne. Se o pessoal consumir menos do que 10 kg, vai sobrar carne.
Se o pessoal tiver uma tendência a consumir mais do que 10 quilogramas, vai faltar carne. Então, a resposta à nossa pergunta corresponde à área aqui do lado direito de 10 quilogramas. Né? Se o pessoal tiver uma tendência a comer mais do que 10 quilogramas, vai faltar carne. Nem todo mundo vai satisfazer a sua vontade. A área aqui à direita do valor central, que corresponde ao zero, é de 50%. Certo? Então, a resposta é, se forem comprados 10 quilogramas de carne, as chances de faltar carne serão de 50%, que é um percentual bem alto. Para responder a segunda parte, o que a gente quer é evitar que falte carne com 95% de probabilidade. Então, a ideia é comprar uma quantidade maior do que 10 quilogramas. Quanto a mais a gente deve comprar? Bom, estamos aqui desenhando a nossa figura e a intenção é comprar uma certa quantidade de tal maneira que exista 95% de probabilidade do consumo não ultrapassar esse limite aqui, que é a quantidade que a gente vai ter que comprar. Certo? Então, esta área aqui, à direita da nossa quantidade, tem que ser apenas de 5%. 95% vai ser a área do lado esquerdo. Certo? Então, essa quantidade aqui é a nossa pergunta. Bom, a gente pode escrever essa relação aqui. O valor de Z equivalente à quantidade Q vai ser calculado como Q menos a média do grupo, dividido pelo desvio padrão do grupo, que resulta nesses números que estão aqui. Certo? Consultando a tabela da distribuição normal, a gente verifica que 1,645 é o valor de Z, tal que a área à direita dele seja de 0,05. Consequentemente, igualando isso aqui, a gente tem, então, condições de calcular o valor de Q. E é necessário, então, a gente comprar 10,822 kg de carne para que a probabilidade de faltar carne seja apenas de 5%.